Vamos nessa, galera. Vamos tratar agora da ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos analisar, né, quando é cabível a ADPF e também as diferenças da ADPF, né, principalmente para a ADIM. Então, olha só. Quando a Constituição tratou da ADPF, ela tratou de maneira muito sucinta. Ela regulou a ADPF aqui no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Não posso nem falar que ela regulou, que a Constituição se limita a dizer que a ADPF será julgada nos termos da lei. Fala apenas isso. Ou seja, tratou da ADPF numa norma de eficácia limitada. Só passou a ser possível, né, o julgamento, o processamento da ADPF quando ela foi regulada, o que veio com a Lei 9882 de 99. Né? Então, estudar a ADPF é estudar a jurisprudência do Supremo e a Lei 9882. É uma lei curtinha que tem 11 artigos, né? Então vocês leem de maneira rápida, tranquilo. O Supremo tem muita jurisprudência, tem uma jurisprudência abundante envolvendo a ADPF. Então vamos tratar aqui das principais diferenças da ADPF para a ADIM. Olha só, a gente já viu qual é o parâmetro na ADIM. Quando o Supremo julga a ADIM, qual é o parâmetro que ele utiliza? As normas em vigor da Constituição e normas equivalentes, que são aqueles tratados sobre direitos humanos, né, aprovados na Câmara e no Senado em 2 turnos por 3/5. Então, esse é o chamado bloco de constitucionalidade. Quando o Supremo julga um ADIM, esse é o bloco de constitucionalidade. Se a norma for compatível com o bloco, ela é constitucional. Se ela for incompatível, ela é inconstitucional. Simples assim. Na ADPF, galera, o bloco de constitucionalidade, o parâmetro que o Supremo utiliza, é um parâmetro mais restrito. Observe o nome da ação. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o parâmetro que o Supremo utiliza é o quê? Olha para cá. São apenas os preceitos fundamentais da ordem constitucional vigente, da ordem constitucional atual. Então, esse é o parâmetro. A questão é, o que é que vem a ser preceito fundamental? E para a gente lembrar o que é preceito fundamental, né, é importante a gente revisar aqui de maneira rápida um conceitozinho que envolve teoria geral da Constituição. Quando a gente estuda a classificação das Constituições, a gente tem uma classificação importante que vive caindo em prova, que é a classificação quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, bora para cá. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser uma norma formalmente constitucional, pode ser uma norma materialmente constitucional. Como é que você identifica uma norma formalmente constitucional? Pelo procedimento de elaboração. Como é que você identifica uma norma materialmente constitucional? Pelo seu conteúdo. Pela sua matéria, né? A matéria tratada. Então, olha só. Se a norma foi elaborada por um procedimento especial e está inserida em um documento formalmente denominado de Constituição ou equivalente, vai ser uma norma formalmente constitucional. Simples assim, não importa do que ela trata. Se você pegar a sua Constituição agora, abrir em qualquer página, colocar o dedo em qualquer artigo e fechar o olho, né? Pode até fechar o olho e colocar o dedo depois. Você não sabe nem o que está escrito lá, mas você sabe que é uma norma formalmente constitucional. Por quê? Se está na Constituição ou em documento equivalente, será formalmente constitucional. Já a norma materialmente constitucional é diferente, importa o seu conteúdo. Aqui não basta você apontar o dedo e não ler. Você tem que ler para saber do que a norma trata. Você pode, por exemplo, cair lá, né, no artigo da Constituição que fala que o Colégio Dom Pedro II será localizado no Rio de Janeiro e mantido pela União. Está na Constituição, é uma norma formalmente constitucional, mas não é uma norma materialmente constitucional, porque não trata de matéria relevante, não trata de matéria importante. Beleza? Se você cair, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, aí beleza. É formalmente constitucional? É, porque está na Constituição. É materialmente constitucional? Também é, porque trata de matéria relevante. Pegou a ideia? Então, olha só. O que é que a gente vai ter aqui de conclusão? A gente vai ter de conclusão que a Constituição Federal de 88, ela vai ter algumas normas que são apenas formalmente constitucionais e outras que são formal e materialmente constitucionais. São constitucionais do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Alguns cuidados aqui.
Quais são as mais importantes do ponto de vista de valor para a sociedade? Claro que aquelas que são formal e materialmente, aquelas que tratam de matéria constitucional, que tratam de matéria realmente relevante para o Estado e para a sociedade. Então elas têm uma hierarquia de valor, hierarquia axiológica, mas elas não possuem uma maior hierarquia jurídica do que aquelas que são apenas formalmente. Galera, princípio da unidade da Constituição. A Constituição é um documento único, então todas as suas normas têm a mesma hierarquia jurídica. Então olha só, ambas, tanto as que são apenas formalmente, quanto aquelas que são formal e materialmente, possuem a mesma hierarquia formal ou jurídica, ou jurídico-formal. Então ambas possuem a mesma hierarquia jurídica, ok? Mas sem dúvida, aquelas que são formal e materialmente constitucionais, elas têm uma maior relevância. Essas aqui é que configuram aquilo que a gente chama de preceitos fundamentais da Constituição. Então, quando o Supremo, galera, ele julga uma DPF, ele vai ter como parâmetro os preceitos fundamentais, ou seja, aquelas normas da Constituição dotadas de maior relevância. Quais normas seriam essas? Eu trouxe aqui como exemplo para vocês algumas, né? Então, por exemplo, você tem os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, artigos 1º até 4º da Constituição. Eles podem ser, sim, utilizados como parâmetro no julgamento de uma ADPF. Direitos e garantias fundamentais, né? A gente sabe que os direitos e garantias fundamentais estão espalhados em toda a Constituição, mas a maioria a gente encontra no artigo 5º, dos artigos 5º até 17 da Constituição Federal, né? Mas onde você encontrar um direito fundamental vai ser preceito fundamental, hein, galera? Mas a maioria você encontra aqui no artigo 5º até 17. Você tem, por exemplo, lá no artigo 150, né, o princípio da anterioridade tributária, que por o Supremo também é direito fundamental, então também é um preceito fundamental. Você tem os princípios sensíveis, artigo 34, inciso 7º, lembrar que princípio sensível, tem até uma PEC para acabar com os princípios sensíveis, né? Mas por enquanto eles ainda existem. Os princípios sensíveis são aqueles que, quando desrespeitados, possibilitam que a União faça uma intervenção no Estado. Então, se um Estado membro desrespeita um princípio sensível, ele fica sujeito a sofrer intervenção federal, né? Para o Supremo, os princípios sensíveis também são preceitos fundamentais. Claro que as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, né? Voto direto, secreto, universal e periódico, direitos e garantias fundamentais, separação dos poderes, forma federativa de Estado, tudo isso é preceito fundamental. E os princípios gerais de atividade econômica, artigo 170. Né? Então, aqui é um mero exemplo, né? Não é um rol extensivo, né? Não é um rol, melhor dizendo, exaustivo, é um mero exemplo, né? São os exemplos que a gente tem aí de matérias que o Supremo analisou e falou, isso aqui é preceito fundamental. Né? Você tem, por exemplo, as regras de competência. O Supremo entende que as regras de competência têm a ver com o princípio federativo, então também são preceitos fundamentais. O que é competência da União dos Estados, né? Do Distrito Federal e Município. Como envolve aí o Pacto Federativo, distribuição de competência, o Supremo também entende que é preceito fundamental. Né? Então, o primeiro ponto é esse com relação à DPF. Lembrar que o objetivo, né, o parâmetro são os preceitos fundamentais da Constituição. Vamos tratar agora do objeto da ação. O objeto da ação qual é, galera? O objeto da ação é guiado por um princípiozinho importante, o princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da Constituição, melhor dizendo, da Lei 9882. O que é que diz o 4º da Lei 9882? Fala o seguinte: não será admitida a DPF, então não cabe a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Olha só, se você tiver qualquer outro meio capaz de solucionar aquela situação, não vai caber a DPF. Por isso que a gente fala que ela é uma ação subsidiária, cabe a DPF quando não houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Mas como é que o Supremo lê isso? A regra, ok? O Supremo lê como regra o seguinte, galera, que esse meio que deve existir para sanar a lesividade, ele tem que ser tão eficaz quanto a DPF. Então, por exemplo, você tem uma lei que não pode ser impugnada nem por ADIM, nem por ADC, nem por ADO. Né? Uma lei que fere preceito fundamental da Constituição.
por exemplo, uma lei municipal que venha a ferir um preceito fundamental da Constituição. E fere para muita gente. Eu, Mário, eu consigo resolver meu problema por uma ação individual. Será que o fato de eu poder impetrar um mandado de segurança, um habeas corpus, uma ação de procedimento comum, enfim, uma ação de controle difuso, impede que seja ajuizada a DPF? A pergunta é, nesse caso aí, uma ação individual é tão eficaz quanto a DPF? Não, porque a ação individual vai resolver o meu problema. Uma ação individual não resolve o problema para todo mundo. Então a minha ação individual, embora eu possa manejar para resolver meu problema, não impede que o legitimado ajuize a DPF. Porque quando ele ajuizar a DPF, o Supremo resolver aquela situação, vai resolver com eficácia erga omnes, vai resolver para todo mundo. O que eu quero falar com isso? Que como regra, só não caberá a DPF quando couber outra ação de controle concentrado. Significa o quê? Que quando a legislação fala aqui, ó, quando houver outro meio eficaz, a gente vai utilizar como parâmetro as ações de controle concentrado. Significa o quê? Que se couber ADIM, não cabe a DPF. Se couber ADC, não cabe a DPF. Se couber ADO, não cabe a DPF. Mas se não couber nem ADIM, nem ADC, nem ADO, cabível será a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, essa é a regra. O manejo de ações de controle difuso não impede o ajuizamento da ADPF. Só não será possível ajuizar a ADPF se for possível ingressar com ação de controle concentrada. Aí sim, porque a ação de controle concentrada ela é tão eficaz quanto a ADPF. Então, por exemplo, eu estou diante de uma lei federal pós-constitucional, eu quero impugnar essa lei. Eu tenho que impugnar via ADIM. Se eu ingressar com a ADPF, não é cabível a ADPF, porque a ADIM é tão eficaz quanto a ADPF. Então lembra, o caráter aqui é o caráter subsidiário. Olha só, galera, 2 pontos importantes com relação a isso. Primeiro ponto. Uma ação de controle individual, uma ação de controle difuso, uma ação de controle concreto, só vai impedir o ajuizamento da DPF se ela for tão eficaz quanto a DPF. Então é uma situação que atinge apenas Mário, não atinge mais ninguém. Então minha ação de controle individual, claro, vai resolver o problema. E vai resolver aquilo de maneira definitiva. Então o legitimado não vai poder entrar com a DPF nesse caso, porque aquela situação apenas me atinge. Mas se a situação atinge a várias pessoas, e não apenas a Mário, a ação individual de Mário não resolve o problema. Então o legitimado vai poder impetrar, vai poder ingressar, melhor dizendo, com a DPF. Primeiro ponto é esse. Por isso que a regra é, o parâmetro são as ações de controle concentrado, salvo quando a DPF for tão eficaz quanto a ação de controle difuso. Nesse caso, a ingresso do controle difuso impede o ajuizamento da DPF. Situação excepcionalíssima, ok? E segundo caso, quando a parte erra, o autor erra, era para ingressar com a DPF, ele ingressou com a ADIM, com a ADC e com a ADO. O que acontece? Galera, olha só. O Supremo entende que até existe uma fungibilidade entre as ações de controle concentrado. O que é essa fungibilidade? Você pode trocar uma por outra. Elas vão se adaptar. Então era uma ADIM, eu ingressei com a ADO. O Supremo até pode conhecer da ADIM como se a ADO fosse. Era para ingressar com a DPF, eu ingressei com a ADC. O Supremo pode até aplicar fungibilidade, né? Conhecer a ADC como se a DPF fosse. Aproveitar aquela ação. Mas para isso acontecer tem que haver uma dúvida razoável, ok? Tem que haver dúvida razoável. Uma situação na qual realmente gere dúvida se era para ingressar com uma ação ou com outra. Não havendo dúvida razoável, sendo um erro grosseiro, não se aplica fungibilidade, o Supremo vai extinguir a ação sem resolução do mérito. Beleza? Então fiquem atentos a isso aí. Então olha só, analisando a subsidiariedade, quando é que vai caber a ADPF? Que tipo de situação pode ser atacada por ADPF? Vem aqui para o slide. Então pode ser atacada por ADPF. Direito municipal. As normas municipais podem ser objeto da ADPF, sejam elas pré- ou pós-constitucionais. Direito municipal não pode ser objeto de ADIM, nem de ADC, nem de ADO. Logo, pode ser objeto de ADPF. Ainda, norma distrital no exercício de competência municipal, pré- ou pós-constitucional. Normas do Distrito Federal no exercício de competência estadual são atacadas via ADIM, mas se for no exercício de competência municipal, não cabe nem a ADIM, nem a ADC, nem a ADO, vai caber a ADPF. Atenção para cá. Normas federais, estaduais e distritais no exercício de competência estadual,
Mário, pelo amor de Deus, a gente viu quando tratou de ADIM que se a norma for pré-constitucional, ou melhor dizendo, a gente viu quando tratou de ADIM que norma federal, estadual e distrital no exercício de competência estadual tem que ser objeto de ADIM. Realmente é, mas se ela for pós-constitucional. Se ela for pré-constitucional, a gente viu que não cabe ADIM. Então, se ela for pré-constitucional, cabe a ADPF. Atenção aqui, hein, galera. Então, você vai ter uma norma anterior à Constituição sendo atacada por ADPF. Então, a lei federal anterior à Constituição é cabível a ADIM? Não, então é cabível a ADPF. Uma norma estadual anterior à Constituição é cabível a ADIM, ADC ou ADO? Não, então é cabível a ADPF. Uma norma distrital no exercício de competência estadual pré-constitucional é cabível a ADIM, ADC ou ADO? Não, então é cabível a ADPF. Mas lembra que, nesse caso, o parâmetro ainda assim será a Constituição de 88. Então, aqui o Supremo vai analisar se a norma é compatível materialmente ou não com a Constituição de 88. Se ele entende que é compatível, ele declara a recepção da norma. Se ele entende que é incompatível, ele não vai declarar inconstitucionalidade, hein, galera? Ele vai declarar não recepção da norma. Cuidado! Então, quando a ADPF tem como objeto uma norma pré-constitucional, o Supremo verificando a incompatibilidade dessa norma com a atual Constituição, ele não vai declarar a norma inconstitucional. A gente viu que não há inconstitucionalidade superveniente nesse caso. Ele declara mera não recepção. Atento para isso aí. Pode ser objeto da ADPF ainda, decisões judiciais, desde que não tenham transitado em julgado. Significa o quê? Que a ADPF não pode ser utilizada como meio para substituir uma ação rescisória. Então, se você tiver uma decisão judicial, né, que afete de modo global preceitos fundamentais da Constituição, é até possível impugnar por ADPF. A gente tinha, por exemplo, há algum tempo atrás, várias decisões judiciais que permitiam importação de pneu usado para o Brasil. A Europa estava importando pneu usado para o Brasil. Pneu usado, galera, é um impacto ambiental absurdo, é horrível para o meio ambiente, né? Então, feria ali a regra do o princípio de proteção ao meio ambiente, né, direito fundamental, preceito fundamental. Então, o Supremo analisou, né, essas decisões e falou o seguinte: não pode importar para o Brasil mais pneu, salvo se for um país do Mercosul com o qual tenha tratado. Regulou a situação e mandou afastar todas aquelas decisões que permitiam a importação, exceto as que tenham transitado em julgado, beleza? Então é possível sim, desde que não haja trânsito julgado. Observe que nesse exemplo que eu dei para vocês, eram decisões que afetavam de maneira global preceitos fundamentais da Constituição e não apenas as partes de maneira individual. E ainda é cabível a ADPF para tratar do chamado estado de coisas inconstitucional. Atenção para isso aqui, né, é importante, né, entendimento aí razoavelmente recente do Supremo, que ele tratou na ADPF número 347, né, o chamado estado de coisas inconstitucional. O que é, galera, o estado de coisas inconstitucional? Eu costumo dizer o seguinte: ó, o estado de coisas inconstitucional é uma bagunça generalizada, tá tudo bagunçado, tá uma zona. Então isso é o estado de coisas inconstitucional. Exemplo clássico, o sistema penitenciário nacional. O sistema penitenciário nacional é uma situação na qual se tem um verdadeiro estado de coisas inconstitucional. Galera, para você resolver a situação penitenciária no Brasil, do sistema carcerário no Brasil, você resolve por meio de uma lei, fazendo uma lei? Talvez tenha que fazer uma lei, mas só isso não resolve. Você resolve apenas declarando algo inconstitucional? Talvez seja importante declarar a situação inconstitucional, mas só isso não resolve. Importa muito mais coisa, né? Você tem que fazer lei regulamentando, tem que verificar a omissão do poder público em fiscalizar e tratar aquilo de maneira adequada. Isso envolve o que também? Dispêndio orçamentário, ou seja, só resolve por um esforço comum entre vários poderes. Você não consegue resolver por ADIM, por ADC e por ADO. Por isso que você resolve via ADPF, beleza? Eu até trouxe para vocês aqui o julgado naquilo que interessa, né? Recomendo muito, quem for fazer prova, por exemplo, a Defensoria Pública, Poder Judiciário, tem que ler, né, todos os votos da ADPF 347, né? É uma ADPF muito rica, né? Essa questão de estado de coisas inconstitucional é uma criação não do Brasil, né? O Brasil já inclusive se baseou, né, no direito colombiano, né? Situação tratada na Colômbia envolvendo o sistema previdenciário lá na Colômbia, que estava um caos, né? Então também era um estado de coisas inconstitucional. O Supremo aqui no julgado, galera, ele trouxe pra gente quais são os requisitos que uma situação deve ter para configurar um estado de coisas inconstitucional. Então bora ler o que está negritado aqui, ó. Cabível é
arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível é a ADPF. É cabível a ADPF. Considerada a situação degradante das penitenciárias do Brasil, né? Então, olha só, quais são os requisitos para você ter um estado de coisas inconstitucional? Primeiro requisito, um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais. Então, esse é o primeiro requisito. Um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais. Segundo requisito, esse quadro de violação de direitos fundamentais resulta de quê? De falhas estruturais e falência de políticas públicas. Então esse é o segundo requisito, né? O poder público, ele não quer resolver, ou ele quer, mas não consegue. Então é a falha estrutural, né? Uma falência de políticas públicas. Significa o quê? O poder público não quer resolver, ou simplesmente, né, ele não consegue resolver. E terceira, para você solucionar aquilo, a modificação depende, né? A solução, ou seja, a modificação depende volta para cá. A modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária. É o caso, né? Fazer lei regulamentando, né? É fiscalizar o funcionamento do presídio para ver se aquilo está sendo respeitado, né? É gastar dinheiro para poder melhorar a situação do sistema. Então, a modificação depende desse conjunto de medidas, é o terceiro requisito. Então, são 3 os requisitos para configurar o SI, o estado de coisas inconstitucional, um quadro de violação massiva de direitos fundamentais, falhas estruturais e falência de políticas públicas que já existem, e a modificação depende dessas medidas abrangentes, né? A gente costuma falar que nesse caso, galera, vai haver uma decisão dialógica. A decisão vai determinar o quê? Um diálogo entre todos os poderes, né? Esse diálogo vai possibilitar a solução da questão. Então lembra, né? Estado de coisas inconstitucional é atacável via ADPF, beleza? Então olha só, tratamos do cabimento de cada uma das ações de controle concentrado, ADIM, ADC, ADO e ADPF. Vamos tratar de outro ponto importante a partir de agora. Qual é esse ponto? Os efeitos das decisões em sede de controle concentrado. Quando o Supremo julga uma ação de controle concentrado, quais são os efeitos dessas decisões? Lá atrás, a gente tratou das ações de controle difuso. Quais são os efeitos nas ações de controle difuso, né? A gente viu aqui que no controle difuso, como regra, a decisão tem eficácia inter partes e eficácia ex tunc, sendo possível a modulação. O controle concentrado é diferente, galera. O controle concentrado não se está analisando um caso concreto. A análise é feita abstratamente, a análise é feita em tese, entre a compatibilidade daquela norma ou situação com a ordem constitucional vigente. Então, em razão dessas peculiaridades, as decisões vão surtir alguns efeitos que são característicos delas. Vamos dar uma olhadinha aqui e a gente explica. Então, olha só. Primeiro ponto importante. As ações de controle concentrado, elas não objetivam resolver um conflito interpessoal de interesses. A solução de conflito interpessoal de interesse é algo que diz respeito ao controle difuso. O objetivo dela qual é? É tutelar e proteger a ordem jurídico constitucional vigente, como a gente sabe já, né? Razão pela qual, aqui que é importante, todas as decisões, sejam cautelares, sejam definitivas, possuem efeitos próprios. Tais quais, né, exemplificativamente, a eficácia subjetiva para todos, erga omnes, né? Então, a decisão em sede de controle concentrado, a regra vai ter eficácia erga omnes, seja uma decisão cautelar, seja uma decisão definitiva, atinge todo mundo. Por que eu falo como regra? Para vocês lembrarem nem sempre que é possível haver a modulação, né? É possível haver a modulação, daqui a pouco a gente relembra a questão da modulação. Mas essa é a primeira regra que eu quero que vocês lembrem. De maneira geral, decisão em sede de controle concentrado, seja cautelar, seja definitiva, atinge todo mundo. A eficácia ela é erga omnes, beleza? Outro ponto importante. As decisões possuem eficácia vinculante. Vincula quem, galera? Vai vincular tanto a administração pública quanto o judiciário. Exceto, cuidado, não vai vincular o próprio
STF. Então quem é que fica vinculado? A administração pública e o judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal. E o que é que significa essa eficácia vinculante? Quando o Supremo julga uma ação de controle concentrado, ele vai proferir seu entendimento com cunho obrigatório. A administração pública é obrigada a seguir aquele entendimento, o judiciário é obrigado a seguir aquele entendimento. Galera, se aquela decisão é desrespeitada, possibilita o quê? Que aquele que está sendo prejudicado, qualquer prejudicado, possa reclamar diretamente ao Supremo sobre essa desobediência. Ele pode manejar a chamada reclamação constitucional. Ele vai queimar tudo que é etapa. Não tem que entrar com ação lá embaixo, não. Ele reclama direto ao Supremo. Por exemplo, imagine que foi feita uma lei, né? Essa lei, ela cria um tributo, estamos recolhendo o tributo, o Supremo declara essa lei inconstitucional. No controle concentrado, decisão com eficácia erga omnes, né? Efeito vinculante. Mas a administração pública, a Receita Federal, continua cobrando tributo. Observe que ela está desobedecendo a decisão do Supremo. Após o entendimento do Supremo, ela não pode mais cobrar aquele tributo. Se eu estou recolhendo o tributo porque ela está me cobrando, eu estou sendo prejudicado. E enquanto prejudicado, eu posso entrar direto com reclamação junto ao STF. O Supremo vai corrigir aquela situação, beleza? Então lembra, né? Então, o desrespeito à eficácia vinculante da decisão possibilita o quê? Possibilita que qualquer prejudicado ajuize reclamação constitucional diretamente ao STF. Essa previsão aqui está no artigo 102, primeiro L da Constituição Federal. E lembrar que as decisões não vinculam. Então, as decisões que o Supremo profere não vai vincular a atividade legislativa e o próprio STF. Olha só, galera. Então, quando o Supremo, por exemplo, declara uma norma inconstitucional em um ADIM, aquela decisão do Supremo não vai vincular nem o próprio STF, nem a atividade legislativa. Por quê? Porque não vincula o próprio Supremo. Não vincula o próprio Supremo por um motivo muito simples. Se vinculasse o Supremo, significaria o quê? Que o Supremo nunca mais poderia mudar o seu entendimento. Se o Supremo nunca mais pudesse mudar seu entendimento, ia ocorrer aquilo que a doutrina chama de fossilização da Constituição. Aquele entendimento do Supremo não poderia ser no futuro modificado. O Supremo pode entender que algo hoje é inconstitucional. E no futuro ele mudar o entendimento, a sociedade evolui, os valores evoluem, o Supremo muda seu entendimento, né? O vice-versa pode acontecer. Ele pode entender que algo hoje é inconstitucional e com o passar do tempo passar a entender que é compatível com a Constituição, né? Pode acontecer nesses casos aquilo que a gente chama de mutação constitucional. A evolução do entendimento, né? A mudança da Constituição sem modificação do seu texto. A mudança da Constituição em razão, né, de uma alteração do quadro fático, do quadro social, do quadro cultural do país. Então pode haver essa mutação. Então o Supremo pode mudar seu entendimento. Se o Supremo fosse vinculado, ele não poderia mais mudar. Acarretaria o quê? A Constituição se tornaria um fóssil. É o que a gente chama de fossilização constitucional. E por que não vincula a atividade legislativa? Não vincula a atividade legislativa porque você vincular a atividade legislativa também geraria uma fossilização da Constituição. Pensa comigo. Olha só, o Supremo entende que uma lei é inconstitucional. Se o Legislativo nunca mais pudesse fazer uma lei com aquele conteúdo, o Judiciário nunca mais poderia apreciar aquilo novamente. E mais uma vez a Constituição estaria fossilizada. Então o Legislativo ele pode reagir à decisão do Supremo. O Supremo declarou inconstitucional, o Legislativo vai lá e reage, pode fazer uma norma de igual teor. Como eu já conversei com vocês, essa norma do Legislativo que fere entendimento do Supremo, ela nasce com a presunção de inconstitucionalidade, mas ele pode fazer a norma, não tem nenhum tipo de problema, né? Se ele faz uma lei repetindo norma que o Supremo entendeu inconstitucional, essa lei vai nascer com a presunção de inconstitucionalidade, não? Então ele pode fazer a reação legislativa. Lembrar que se ele reage por meio de emenda, a emenda à Constituição não vai nascer com a presunção de inconstitucionalidade, porque aí você modifica a própria Constituição. Mas quando o Legislativo reage por meio de lei, essa lei nasce com presunção de inconstitucionalidade. Ele tem que poder reagir, porque se ele assim não faz, haveria fossilização. E mais um motivo, a atividade típica do Legislativo é legislar. Se você impede o Legislativo de legislar, você fere a separação dos poderes. Por isso que a gente não pode impossibilitar o Legislativo de legislar, por isso que ele não fica vinculado. Então é assim, o Supremo declara uma norma inconstitucional, amanhã o Legislativo pode fazer uma norma repetindo aquela norma declarada inconstitucional pelo STF. Não tem nenhum tipo de problema, não vai caber a reclamação. Agora, cuidado.
Quando eu falo que não vincula legislativo, eu estou falando para vocês que não vincula atividade legislativa. Se o Poder Legislativo estiver atuando como administração pública, ele vai ficar vinculado. Imagina o seguinte, o Legislativo faz uma lei, né, criando naquele Estado-membro, por exemplo, uma regra geral que não é necessário licitar. O Estado pode contratar e comprar sem licitar. A lei está lá, foi elaborada. O Supremo vai declarar a lei inconstitucional. Legislativo amanhã pode fazer uma lei de igual teor. Nasce com presunção de inconstitucionalidade, mas não vai caber nenhum tipo de reclamação. Pode se ajuizar uma nova ADIM contra aquela lei, né? E o Supremo vai reapreciar a matéria. Mas não cabe reclamação. Diferente seria, o Supremo declarou a lei inconstitucional. E o Legislativo agora vai realizar uma compra e não realiza licitação, não faz licitação. Observe que nesse caso do Legislativo ele não está legislando, ele está atuando como administração pública, está exercendo atividade administrativa, está comprando, está contratando. Então nesse caso aí, galera, caberia reclamação contra o ato do Poder Legislativo. Porque aí não é uma atividade legislativa, é uma atividade meramente administrativa. E quem é que está vinculado? A administração pública e judiciário, exceto o STF. Então se liga, são esses os efeitos básicos no controle concentrado, né? Decisão vai ter eficácia erga omnes, vai vincular o judiciário, exceto o STF, e a administração pública. Desrespeitou a eficácia vinculante da decisão, cabe o quê? A reclamação constitucional por qualquer prejudicado, diretamente ao STF. E não vincula quem? A atividade legislativa e o próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos para o intervalo. No retorno, a gente vai conversar sobre as decisões em cada uma das ações de controle concentrado.